Oremos. Colocando diante do altar do Senhor a oração que trazemos em nosso coração nesta Eucaristia Dominical, rezamos pelo 7º dia de Juarez Gonçalves, seus amigos e familiares, aqueles que aqui de forma presencial participam e aqueles também que através dos meios de comunicação nos acompanham. 9º dia de Severino Trindade, amigos e familiares também que aqui estão presentes, os que nos acompanham, Walter Lício Carlos Cordeiro, e rezamos em ação de graças pelos 28 anos de vida matrimonial de Dalton e Kátia. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheio de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima a Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretentes e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram.
enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministério, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora acompanhemos a sequência número 550. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, ao sujo lavai, ao seco regai, curai os doentes,
que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer, o frio aquecer. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acorde, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém, amém. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos neste domingo a grande solenidade de Pentecostes. Há 50 dias atrás celebrávamos o feliz dia da vida, da vitória, da ressurreição, a Páscoa do Senhor. E hoje, 50 dias após, celebramos esta festa do dom maior que é o Espírito Santo. Que de forma tão majestosa, São Lucas nos relata na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Estas manifestações, vamos dizer assim, esta teofania, a manifestação de Deus no cenáculo, nesta igreja ainda pequena, tímida, amedrontada, que estava reunida em Jerusalém.
E o Espírito Santo que então vem sobre estes 11 apóstolos, sobre Maria que está ali com eles, sobre aqueles poucos discípulos e discípulas, ainda nesta igreja que está iniciando. E podemos dizer que o Pentecostes é o Natal da igreja, o nascimento da igreja. Assim, estes que estão ali reunidos se tornam testemunhas desta manifestação de Deus. O Espírito que vem sobre eles e os leva, e os envia, e os conduz para fora. E os conduz para quê? Para proclamarem as maravilhas de Deus. A festa de Pentecostes, além de uma festa antiguíssima, já desde o Antigo Testamento, depois trazida para o Novo Testamento e colocada 50 dias após a Páscoa, quer nos trazer um pouco de ensinamento sobre quem é a pessoa do Espírito Santo. Como o Espírito Santo age em nossas vidas. Se nós olharmos para o interior de cada um de nós, muitas vezes somos impulsionados, de alguma forma, por um espírito dentro de nós, a fazermos coisas não tão agradáveis, coisas que ferem, que machucam, que ofendem, que dividem, coisas que trazem a nós um vazio muito grande, uma tristeza, coisas que levam ao outro também uma tristeza, que machucamos, magoamos e assim por diante. E o Espírito Santo é esta força contrária, que exatamente vem dar a cada um de nós a graça de podermos vencer estas forças interiores negativas. É Ele que dá esta graça de curar o nosso interior, o nosso coração. Um dos escritores antigos da igreja, do início dos primeiros séculos da era cristã, dizia que a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela se torna quase que incapaz de pecar. Porque onde a graça de Deus, onde o Espírito Santo abunda, ali não existe espaço, lugar para a maldade, para a injustiça, para a corrupção, para a destruição, para a divisão. Mas o Espírito é este que no seio da Trindade, ele une, ele congrega, e ele congrega não nos tornando iguais, mas nas nossas diferenças a vivermos em comunhão, a aprendermos a respeitar o nosso semelhante e a respeitar de forma especial aquele que é completamente diferente, na sua forma de agir, na sua forma de pensar, na sua forma de falar e etc. Ao mesmo tempo que a nossa sociedade fala tanto de diversidade, existe uma hipocrisia porque não se admite a diversidade, o diferente. Há uma busca constante de que todas as pessoas pensem da mesma forma, de que todas as pessoas sejam iguais no seu comportamento, no seu pensamento, nas suas falas e assim por diante. E o contrário disso, São Paulo vem dizer hoje na segunda leitura, se dirigindo à comunidade dos Coríntios, que há diversidade de dons e carismas, mas um mesmo, um único é o Espírito. E é este que distribui, que dá os dons e carismas a todos nós. Você não pode dizer, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho carisma nenhum. Todos nós temos dons e carismas. Talvez alguém pode dizer para você, nossa, eu não sei como é que você é uma pessoa tão paciente. Eu não sei como é que você consegue ser uma pessoa tão generosa. Eu não sei como é que você consegue ser uma pessoa tão constante, tão forte. São dons, carismas. Quando nós vemos que alguém coloca os seus carismas, e aqui está o grande centro do dom e do carisma. Ele não é algo que Deus me dá simplesmente para que eu carregue sozinho de forma egoísta,
mas os dons e os carismas, eles são dados por nós pelo Espírito Santo para que nós coloquemos a serviço da comunidade, dos outros. E estes que colocam os seus dons e carismas a serviço dos outros, não podem de forma nenhuma achar que são melhores, ou outros acharem que são piores. Na vida da igreja, na vida da comunidade, existem dons e carismas que aparecem mais. Quem prega, né? A pessoa prega bem, ela fala bem, então você diz, olha, fulano realmente nasceu para isso, para pregar, para falar. Aquele que canta, aquele que toca. Mas existem aqueles carismas que muitas vezes nós não vemos, que não aparecem tão nitidamente no seio da comunidade. Pessoas que fazem ali, desenvolvem o seu trabalho, este seu carisma de uma forma mais silenciosa, mais discreta. Aqueles que vão visitar os doentes, levar a Sagrada Eucaristia, aqueles que muitas vezes vão estar à frente de umas exéquias ali num velório, aqueles que arrumam, que limpam, aqueles que preparam, seja a liturgia, encontros, pessoas que nós não vemos, muitas vezes realizando, colocando em prática estes dons e carismas. E estes não são menores e inferiores do que aqueles que aparecem mais. E aqui estava o grande problema na comunidade dos coríntios, porque alguns começaram a se achar melhor do que os outros. E aí Paulo diz, não, está errado. Porque por conta disso aparecem as brigas, as rivalidades, a inveja, a soberba, a prepotência, a fofoca, a concorrência, um querendo ser melhor do que o outro. E Paulo diz, não. E aí ele nos traz a analogia do corpo, o exemplo do corpo, dizendo, nós todos, cada um de nós somos membros. E como membros, somos chamados a viver na unidade com este corpo. Cada um de nós amamos todos os membros do nosso corpo. Por mais que às vezes a gente coloque defeito. Eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha orelha, eu não gosto da unha do dedinho midinho do meu pé esquerdo. Quem vai ficar vendo sua unha aí, né? E aí eu não gosto disso. Aí se a pessoa chegar, você não gosta? Então vamos arrancar seu dedo? Qual é a sua reação? Tá bom, eu não gosto dele mesmo. Não, de forma nenhuma. Todos os membros, eles são importantes para nós. Por isso, também na comunidade, não há aqueles que são melhores ou piores. Todos nós somos importantes para a grande composição deste corpo, que é o corpo de Cristo. E Cristo que é a cabeça, que rege, que conduz. Por isso, o Espírito Santo é este que tem esta grande missão de unir, de distribuir os dons e carismas diversos e nesta diversidade construir a unidade. Sermos um com Cristo. Isso não quer dizer pensar igual, agir igual. Nas diferenças, formar uma unidade. O diferente, ele me acrescenta, ele me enriquece, ele contribui comigo. Aquele que pensa sempre, concorda sempre com o que eu penso, esse não me faz crescer. Ele torna o mesmo, ou talvez pior, porque não me traz nada de novo, não me faz pensar, talvez, que eu possa estar agindo diferente, errado, de forma injusta. Por isso, os diferentes também acrescentam e nos fazem ser melhores. Assim, amados irmãos e irmãs, é que nesta solenidade de Pentecostes, somos chamados a colocar em prática esta unidade, a colocarmos em prática, então, esta graça, deixar que o Espírito Santo possa agir em cada um de nós. Coisas interiores que nós sentimos e que talvez nós lutamos constantemente, dizemos, olha, eu não tenho força para mudar, não tem jeito. Tem sim. O Espírito é aquele que faz nova todas as coisas.
É Ele que deu vida a Jesus, é Ele que deu, enviado pelo Pai, esta graça de que Jesus fosse tirado do túmulo. É Ele que faz este processo de que Jesus possa se encarnar no seio da Virgem Maria. Ela estava cheia do Espírito, e através do Espírito vem então o Verbo encarnado. Como Adão, lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, foi criado da terra virgem, Cristo, o novo Adão, é criado da Virgem Maria. E hoje, celebrando o Pentecostes, a figura de Nossa Senhora é uma figura muito singular, importante. Maria é esta que a sua vida inteira é perpassada pelo Espírito Santo. Lá no Natal, quando ela dá à luz o menino que é o Salvador, ali está presente o Pentecostes de Jesus. O Espírito que vem sobre Jesus. É o nascimento do Verbo encarnado. E hoje no Pentecostes, Maria que está com a igreja nascente, e o Espírito vem sobre, ela se torna agora mãe da igreja. É mãe de Deus no nascimento de Jesus, e no nascimento da igreja, no dia de Pentecostes, se torna também mãe da igreja. Que olhando para Nossa Senhora consigamos aprender a olhar e reconhecer a necessidade que cada um de nós temos de que o Espírito esteja em nós, de que Ele renove o nosso interior, de que Ele renove os nossos pensamentos, que Ele transforme a nossa resistência, de não acreditarmos na mudança, de irmos com os outros pensando o que os outros pensam, de sermos apenas mais um neste mundo tantas vezes injusto, mas de sermos pessoas novas, diferentes, pessoas que sabem amar, que sabem se abrir à graça do perdão, como Jesus ali no seu envio missionário diz à igreja: ide e perdoai os pecados daqueles que desejarem se reconciliar comigo, mas aqueles que não desejarem, paciência. Deus não obriga ninguém a fazer nada, somos livres. E o Espírito nos dá esta graça de exatamente enxergarmos esta liberdade. Que nós, neste domingo de Pentecostes, tenhamos esta graça, esta certeza de que Jesus envia sobre nós o Espírito Santo para curar os nossos medos, para curar as nossas feridas interiores, para nos transformar em homens e mulheres novos e novas, para que amemos de forma nova, diferente, para que estejamos sempre abertos ao perdão e à misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.